questões que eu tinha deixado no último encontro. A questão E e a questão F. E e F. Que eu havia deixado no finzinho da aula passada, para a gente orientar a força sobre a carga. Então, eu tinha aqui um campo magnético B orientado horizontal para a direita, uma carga saindo, e a carga é positiva. Então, eu queria saber para onde é que apontava a força. Eu tenho lá força, campo e velocidade, usando a regra do tapa. Então, o campo apontando para a porta, o campo apontando para a porta, os 4 dedos para a porta, tá aqui. Esse aqui é a velocidade, polegar. Carga positiva, força para cima, carga negativa, força para baixo. Como essa carga é positiva, a força aqui atua para cima. Então, essa carga seria empurrada verticalmente para cima. Estaria assim, com esta orientação. No F, pessoal, o campo magnético está apontando para baixo. Então, eu tenho lá, os 4 dedos têm que estar para baixo. 4 dedos que indicam um campo magnético. A velocidade que está aqui é o xzinho. Então, está apontando para dentro do quadro. Tem que ficar assim. Se a carga é positiva, a força aponta para a esquerda. Se é negativa, aponta para a direita. Como essa carga é positiva, a força sobre a carga aponta para a direita. Está aqui a força magnética sobre a carga nesse momento. Certo? Bom. Agora deixa eu me achar aqui. Bom, a ideia, pessoal, então, que eu estava dizendo aqui, é continuar falando do segundo fenômeno e já mais ou menos direcionar vocês para o tipo de questão que vai cair na prova, só para tu não ficar dispersando o teu estudo neste momento. Desculpa, querido. Tinha 23, 24 pessoas, elas não estão? 23. Ó, tem 32 pessoas, tem uma turma, né? Não, a gente não está em 20 aqui. Quem é que está fora da sala? Quem é que avisou que está fora da sala agora? A gente está em 20. Tem alguém fora da sala ainda? Não? Alguém? Não, eu digo fora da sala aqui. Oi. Tá, vocês entraram agora. Claro, vocês entraram pelo link do e-mail. Eu não sei o que deu de problema no link do e-mail, mas esse é o que está no Que Mágico, né? No Educaras. Tudo bom? Esse pontinho indica que está saindo. Bom. Resolvidos os problemas técnicos, então. Vou dar continuidade para o segundo fenômeno, tá? Se uma carga lançada solta dentro do campo magnético pode ficar sujeita a uma força magnética dada pela fórmula bem-vinda, querida, sem teta, se ao invés de lançar a carga solta, se ela estiver dentro de um condutor, o condutor pode ficar submetido à ação da força. Então, esse desenho que está aqui no quadro, tá, no PowerPoint, ele está também com o PDF no Educo aí com vocês, na aula de hoje. Então, eu tenho aqui um campo magnético, tá? Uma sequência de setas indicando a orientação do campo magnético. Eu tenho aqui um condutor. Esse condutor tem um comprimento L dentro do campo magnético. Tá? Aqui está o comprimento dele, L. Ele é percorrido por uma corrente elétrica I, com essa orientação aqui. O campo magnético, o vetor campo magnético, tem essa orientação. Está aqui o vetor campo magnético. Sobre esse fio pode atuar uma força magnética. E a força magnética é dada por essa fórmula aqui, ó. Intensidade de corrente, comprimento do fio, campo magnético. É uma fórmula fácil de ser calculada. Tu pode
decorar assim, ó, é o Bill sem teta. Tá aí a força magnética sobre a carga. O B é a intensidade do campo, o I é a intensidade de corrente que passa no fio, e L é o comprimento do fio. Qual é a orientação da força magnética? A força magnética sempre vai formar 90 graus com o campo magnético e com o fio. Então, nesse exemplo aqui, a força magnética ficaria orientada para cima. Como é que eu sei? Bom, eu sei, depois eu mostro para ti. Formando 90 graus com o campo e 90 graus com o fio, com a corrente que passa no fio. Tá? E como é que eu vou achar o sentido da força? Usando a regra do tapa também. Então, eu posso usar o tapa na carga e o tapa no fio. A diferença entre o tapa na carga... Desculpa, querida. Tá gravando. A diferença entre o tapa na carga e o tapa no fio é que carga pode ser positiva e negativa. E no fio vai ser sempre no sentido da corrente. E ao invés de velocidade, agora eu vou ter a corrente elétrica. Então, lá na carga eu tinha força, campo e velocidade. Agora eu vou ter força só na palma da mão, campo e corrente. Vai ter FBI, certo? FBI. Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos, como a gente fez na aula passada, para saber a orientação da força que pode atuar num fio. Ah, aqui está o desenho da força usando a regra do tapa. E aqui, 3 exemplos. O campo magnético estaria aqui representado. Tá? O fio aqui seria a corrente elétrica. Tá? Essa seta grande indicando a corrente elétrica. Então, o campo está entrando, certo? Meus 4 dedos entrando no quadro. A corrente elétrica ia aqui, ó, para a direita. Então, eu vou girar a mão até emparelhar o meu polegar com a corrente elétrica, sem tirar a orientação do B. Como a força agora é só na palma da mão, a força no fio é para cima. Então, essa corrente que passa nesse sentido faz o fio ser puxado verticalmente para cima. Certo? Da mesma forma que no exemplo B, ó, o campo está entrando, tá? O campo magnético está entrando. A corrente está para baixo, então eu vou girar minha mão até emparelhar o polegar com o sentido da corrente. É na palma da mão para o lado direito. Daqui a força magnética para a direita. No exemplo C, o campo B está saindo. FBI, o B está saindo para fora. Tem que estar apontando para fora e não para dentro. Não, mão direita, não mão esquerda, direita. Saindo tem que estar para os teus olhos e não para cá. Isto, saindo, tem que estar vindo no sentido dos teus olhos, certo? A corrente está para a direita, polegar emparelhado com a corrente. E a força, então, está na palma da mão. O fio vai ser empurrado para baixo. Está aqui a força magnética no fio. Certo? Então, isso, vai fazer isso na hora da prova, exatamente. Tu vai ter um fio e aí tu vai... Para onde quer? Para onde que aponta a força? Para dentro, para fora, para cima, para baixo? Cuidando para não quebrar o pulso. E lembrando que tu pode girar a folha. Eu não consigo girar o quadro aqui, mas tu pode girar a prova. Se bem que uma prova de vocês não vai ser com folha, né? Vai ser complicado. Se alguém for fazer em tablet, até pode ser, mas aí gira a tela, gira tudo. Não adianta. Bom, cuidado, então. Muito cuidado para não se machucar na hora da prova. Da orientação das forças, fica à vontade. Não? Bom, agora veja, para que o fio fique submetido à ação de uma força, ele tem que estar dentro de um campo magnético já existente. Então, se eu tiver 2 fios paralelos, um do lado do outro, e os 2 fios percorridos por correntes elétricas, ó, vamos supor aqui eu tenho um fio, ó, aqui eu tenho um fio, aqui eu tenho um outro fio. Esse fio da esquerda está percorrido por uma corrente elétrica que é chamada de I1, e aqui uma corrente I2, no sentido oposto, no sentido contrário. Há aqui um comprimento do fio, que na realidade é o comprimento dos 2 fios, né? Que estão paralelos entre si, certo? As correntes que passam aqui têm sentidos opostos.
que eu aprendi lá na primeira lei, no primeiro fenômeno eletromagnético? Quando a corrente passa por um fio nessa orientação, eu sei que à sua direita eu vou ter linhas de indução que vão estar entrando. Entrando é polo norte ou é polo sul? É sul. Então, essa corrente que está passando aqui gera aqui um polo sul. Polo sul, pela corrente que passa no 1. Agora eu vou lá no 2, ó. A corrente que passa no 2 aqui também vai gerar aqui, entre os dois fios, um polo sul. E o que o sul faz com o sul? Atrai ou repele? Repele. Esses dois fios vão se repelir. Esses dois fios vão se repelir com uma força de mesma intensidade, porque a terceira lei de Ohm, a terceira lei de Newton não foi revogada. Princípio da ação-reação. O que o fio 1 faz no fio 2, o fio 2 faz no fio 1. A intensidade dessa força é dada por essa fórmula aqui, ó. Mi, se for vácuo, é Mi0, aquela constante de permeabilidade magnética. Depende da intensidade das correntes que passam nos dois fios. 2π, porque é 360 graus ao redor dos fios. D, a distância entre os dois fios. E L, o comprimento, multiplicando essa expressão que está aqui. Certo? O que tu vai lembrar aqui? Se as correntes tiverem sentidos opostos, vai pintar uma repulsão entre os fios. Se as correntes tiverem o mesmo sentido, vai pintar uma atração. E por que vai pintar atração entre os fios aqui, ó? Aqui eu tenho uma corrente I. Corrente I para cima, eu sei que esse fio, por estar sendo percorrido por essa corrente I, vai gerar um campo magnético aqui do lado que está entrando. Entrando é sul. Agora, este outro fio percorrido por uma corrente elétrica I também, vai gerar neste lado aqui dele, ó, o fio está aqui, corrente para cima, linha de indução com essa orientação, vai estar saindo aqui, saindo é norte. Então aqui sai, vai bater, bateu. Eu sei que não pode ficar fechado, mas não dá para ficar aberto também, né? Ai, ai. Vamos botar uma mesa. Arrastar a cadeira desse. Vou sentar ali, aí não arrasta. Então, nesse caso aqui pinta uma atração e nesse caso aqui pinta repulsão. A intensidade da atração e da repulsão é dada por essa fórmula aqui. Tá? O que é relevante saber aqui, então? Se eu tenho fios paralelos e os dois são percorridos por correntes elétricas, ou eles vão se atrair, ou eles vão se repelir. Quando é que eles se atraem? Quando as correntes têm o mesmo sentido, ou os dois sentidos para cima, os dois para baixo. Aí há a atração. E quando é que eles se repelem? Quando as correntes tiverem sentidos opostos. Por quê? Porque a gente vai identificar daí qual é o polo magnético que vai ter gerado pela corrente que passa em cada um dos fios, no lado que fica, ou nos lados, né, que ficam exatamente entre os dois fios, que é aí que vai prevalecer a intensidade da força. E essas forças sempre têm a mesma intensidade no mesmo par de fios, certo? O que o F1 faz o que o fio 1 faz no 2, o 2 faz no 1, na mesma intensidade. Certo? Quer tirar foto? Não precisa. Oi? A bolinha, o pontinho indica que está saindo. O xizinho indica que o vetor está entrando. Tá? Esse aqui entrando, esse aqui é saindo. Vetor saindo, vetor entrando. É como se tu pegasse uma flecha, tá? Uma flecha, assim, uma flecha é bem coisa de índio mesmo, né, assim. Tá? Quando a flecha sai, o que tu enxerga? Tu enxerga a ponta da seta. E quando a flecha entra, tu vai enxergar ali aquela parte que tem as peninhas, né? Que é o xizinho. Tá? É mais ou menos com essa intenção que foi criada essa convenção. Porque desenhar vetor na horizontal, vertical, a gente sabe, né? Agora, horizontal entrando, horizontal saindo, é uma realidade nova para a gente. Já surgiu alguma coisa no campo elétrico, campo magnético também vai ter. Tá? Posso apagar agora? Posso? Bom, no que é relevante esse estudo, né, de segundo fenômeno eletromagnético? Motor elétrico. Todo motor que funciona com base em eletricidade, o motor de um ventilador, motor de uma máquina de cortar grama, motor de máquina de lavar roupa, todo ele funciona com base nesse segundo fenômeno. Tá? Todo ele funciona com base nesse segundo fenômeno eletromagnético. Aqui tem exemplos de motor de corrente contínua. Tá?
passa uma corrente aqui, vai começar a girar, então eu vou ter energia elétrica aqui dentro do campo, aí começa a sofrer ação de força e começa a girar. E a outra aplicação que eu havia falado para vocês na aula passada, né, que é o acelerador de partículas, aqui fala um pouquinho do CERN, tá? Onde foi feito o último experimento muito significativo para comprovar a existência dos bósons de Higgs. Eu que tenho um certo papinho, mas no nível de curiosidade mesmo. Bom, e aí a gente tem o chamado terceiro fenômeno eletromagnético. Tá? Esse terceiro fenômeno eletromagnético, deixa eu achar aqui onde é que está meu fio para fazer uma espira. Ele vai partir de uma condição básica. Vamos supor que eu tenha aqui um campo magnético. Então seria que assim na sala, tá? Para quem está em casa, imagina assim, tu está na sala de aula, que a tua direita que tem um imenso ímã com polo norte e a tua esquerda um imenso ímã com polo sul. Norte lá, sul. O imenso quer dizer que o espaço aqui entre os dois ímãs é bem pequenininho. Tá? Se lá é norte e aqui é sul, eu vou ter as linhas indo do norte para o sul. Norte para o sul. Então eu teria aqui uma infinidade de linhas de indução, indicando um campo magnético que seria uniforme, em princípio. Se eu pegar uma espira, que é um fio dobrado, e colocar aqui dentro, por dentro dessa espira vai passar umas serinhas nesse sentido, do norte para o sul. Certo? Se eu aumentar a área dessa espira, passa mais. Se eu diminuir a área dessa espira, passa menos. Se eu girar a espira, passa menos ou passa mais. Se eu aumentar a intensidade do campo magnético, passa mais ou menos linhas de indução aqui dentro. Então eu posso variar esse campo magnético que passa aqui dentro da minha espira. O número de linhas de indução que passam no interior da espira vai estar vinculado à ideia de uma grandeza física chamada de fluxo magnético. Então eu vou imaginar assim, eu tenho uma espira dentro de um campo magnético, tá? Aqui está o campo magnético, o vetor campo magnético. Aqui tem a normal, a face da espira. Então, vamos exemplificar fora aqui do quadro. Eu tenho uma espira aqui. Normal é aquela reta que forma 90 graus com a face da espira, certo? Então, vai existir, na hora que eu larguei aqui, vai existir um ângulo entre a normal, a face da espira, essa normal, e esse vetor campo magnético. Esse ângulo a gente vai chamar de θ. Para calcular o fluxo magnético, a gente vai usar essa fórmula. O fluxo, que é representado pela letra φ, aquela que tu usa em matemática para representar um conjunto vazio. B, que é a intensidade do campo. A, que é a área da espira, vezes o cosseno do ângulo formado entre a normal, a face da espira, e o vetor campo magnético. É uma fórmula fácil de ser lembrada, mesmo que eu não venha cobrar de ti em prova, tá? Tá aqui, ó, Bá, cossa, teta, bem fácil. O B é Tesla, o A tem que ser metro quadrado, tá? E o fluxo em Weber, VB, Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então, tá aí, o fluxo magnético está vinculado ao número de linhas de indução que passa por dentro da espira. O que tem de relevante para nós, tá? Conhecendo essa grandeza? O que tem de relevante para nós conhecendo essa grandeza? É aquilo que nós vamos chamar de lei de Faraday e Neumann, ou lei de Faraday, como o teu livro aborda lá, só como lei de Faraday. O que o Faraday descobre? Ele descobre que toda vez que passa a haver uma variação no interior de fluxo magnético no interior de uma espira, essa variação no fluxo magnético gera uma força eletromotriz. Vocês lembram o que é a tal da força eletromotriz? É a energia que a gente vai ter por unidade de carga para movimentar as cargas. Então, a lei de Faraday e Neumann vai descobrir isso. Eu vou te mostrar isso através de um desenho. O desenho está posto assim no teu material, tá? Eu vou dar uma ideia de mobilidade nesse desenho agora. Vamos supor que eu tenho aqui um fio condutor metálico de comprimento L. Tá? O comprimento desse fio é L. Tá? Eu tenho aqui material condutor de eletricidade e material condutor de eletricidade. Fios condutores. E estamos em contato. Formando uma espira, que é isso aqui fechadinho. Por dentro dessa espira, eu tenho um certo fluxo magnético, ou não tem?
Como é que estaria o campo magnético representado por esse X aqui? O que queria dizer o X? Está entrando no quadro, certo? E aqui eu tenho elétrons livres, e eu vou movimentar essa haste. Se eu pegar essa haste e movimentar para a direita, vou pegar a haste e vou aplicar aqui uma força para cá, vou movimentar a haste para cá, uma certa velocidade para cá, certo? No momento que eu empurrar essa haste para cá, o fluxo dentro dessa parte fechada da espira vai aumentar ou vai diminuir? Estou carregando a haste para cá. Vai ter um fluxo menor, certo? Eu estou reduzindo o fluxo magnético. Legal. Aqui tem elétrons, certo? Eles livres, inclusive, né? Porque é metal. Eles estão se movimentando para cá. Elétron é carga negativa também, né? Então eu tenho lá um campo magnético que está para dentro. A velocidade dos elétrons que estão se movimentando para cá. Para onde é que vai apontar a força magnética sobre esses elétrons? Se o campo está entrando, a velocidade é para a esquerda. É lá no dorso da mão, a força vai ser para cima. Se a força vai ser para cima, a força sobre os elétrons vai ser para cima, força magnética para cima, os elétrons livres que estão nesse condutor vão se acumular nesta região aqui, ó. E aqui vai ficar faltando elétron, então. Só porque eu carreguei essa haste para cá. Eu reduzi o fluxo magnético nesse momento. E aí eu gerei nesses dois terminais aqui uma diferença de potencial. Só porque eu arrastei a haste para cá, reduzindo o fluxo magnético, os elétrons acabaram sendo empurrados para cima. Os livres, né? E aqui ficou faltando elétron e lá ficou acumulando elétron. Então, aqui nessa região externa, aqui, ó, se criou uma força eletromotriz. Uma força eletromotriz. Se o condutor estiver ligado nos dois terminais, isso aqui é como se fosse uma pilha. Se eu ligar um condutor aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente elétrica. Vai ter uma corrente que sempre vai do mais para o menos. Uma corrente elétrica que eu vou dizer que é induzida. Induzida por quê? Ela foi provocada, ela não apareceu de forma espontânea. Foi provocada por quê? Pelo surgimento da força eletromotriz, que surgiu porque variou o fluxo magnético dessa forma. Agora, se eu fizer o fluxo dentro da espira aumentar, para isso eu teria que movimentar essa haste para a direita, certo? Arrastaria a haste para a direita. Dessa forma, o fluxo ficaria maior. Os elétrons livres que estão aqui nessa haste iriam ser empurrados para onde agora? Lembra? Força, campo e velocidade. Campo está aqui. Velocidade para a direita. Para onde é que vai apontar a força sobre os elétrons livres? Para baixo. Então, os elétrons livres vão se acumular aqui embaixo. O fluxo está aumentando. E aqui, se os elétrons livres vieram para cá, aqui vai ficar faltando elétrons agora. Surgiu aqui uma força eletromotriz. E a corrente que vai surgir nesse fio agora vai ser do mais para o menos. Vai ser no sentido contrário. Vai ser assim. A corrente induzida. Tudo isso surgiu por quê? Porque variou o fluxo magnético. Sim, não ou mais ou menos? Pergunta. O que nós não entendemos? Nada. Tu entendeu que quando eu movimentei a haste para a esquerda, o número de linhas de indução que passa por dentro da parte fechada da espira diminui? E quando eu empurro para a direita, o número de espiras aumenta? Dentro da espira? O número de espiras, não, o número de linhas dentro da espira aumenta? Sim. O campo está entrando. No momento que eu arrasto a haste metálica para a esquerda, os elétrons livres que estão aqui têm velocidade para a esquerda. Velocidade está com o polegar. Para onde é que os elétrons vão ser empurrados? Elétron é carga negativa. Para onde é que eles vão? Para cima. Vieram os elétrons livres para cá. Se os elétrons livres desse metal vieram para cá, aqui vai ficar faltando elétron. Surgiu uma diferença de potencial. Os elétrons se acumularam aqui e aqui está faltando elétrons. Só que agora é como se fosse uma pilha. Surgiu uma força eletromotriz induzida. Certo ou não? Se está ligado aqui, ó, se isso aqui estiver ligado, conectado com esse fio, vai ter corrente elétrica. Né? Do potencial maior para o potencial menor, no sentido convencional da corrente. Está aqui a corrente induzida. Agora, se eu pegar essa mesma haste e movimentá-la para a direita, o número de linhas que passa dentro da espira vai aumentar, certo? O fluxo vai ficar maior. Se o fluxo vai ficar maior, eu tenho um aumento no fluxo. Para onde é que os elétrons livres vão ser empurrados nessa haste metálica? Ó, o campo está entrando.
A velocidade, já que eu estou arrastando essa haste para a direita, é para a direita. A força vai ser para baixo. Então, os elétrons livres que antes estavam lá para cima, porque a haste estava vindo para cá, agora vão estar indo para baixo, porque a haste está vindo para cá, a haste móvel. E aí, então, eu vou ter elétrons, uma concentração de elétrons livres maior aqui, e aqui falta de elétrons livres. Inverteu a polarização da minha diferença de potencial, e a corrente induzida também vai inverter o sentido. Ficou claro para ti agora? Tu não tem elétrons livres aqui? Se a haste está se movimentando para a esquerda, para onde é que os elétrons estão se movimentando? Dentro da haste não tem elétrons livres? Se a haste está indo para a esquerda, os elétrons livres estão indo para onde? Esquece a força. Estou só com a haste. Isso aqui é um condutor, não é? Aqui dentro não tem elétrons livres? Se eu movimentá-los para este lado, para onde é que os elétrons estão indo? Para a esquerda. E se eu movimentar para lá, para onde é que eles estão indo? Para a direita. Então, quando eu movimentei a haste para este lado, a velocidade dos elétrons estava indicada para cá. Por isso que o V está para cá. Quando eu movimentei a haste para lá, os elétrons para cá. Carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético não fica submetida à ação de uma força magnética? Está aqui a força magnética que empurrou os elétrons livres para cima ou para baixo, dependendo da variação de fluxo que aconteceu na espira. Entendeu? Bom, sim. Aqui tu consegue identificar, né? Tá. Tem um cara que identifica isso para nós, um cara chamado Lenz, que é a segunda lei que a gente vai estudar aqui. Ó, então, qual é a lei de Faraday? Existe a formação de uma força eletromotriz induzida, e essa força eletromotriz induzida pode ser calculada assim, ó. Eu vejo qual foi a variação do fluxo. Qual foi a variação do fluxo que aconteceu dentro da espira no tempo. E boto sinalzinho de menos. Aí eu calculo a força eletromotriz induzida. Para essa representação que eu fiz aqui com vocês, eu posso calcular a força eletromotriz induzida assim. Eu pego L, que é esse comprimento da haste dentro do campo magnético, multiplico pela intensidade do campo, B, e multiplico pela velocidade. Legião da boa vontade, seria essa aqui a formulinha. Metros, Tesla, metro por segundo, e isso aqui é volt, porque é força eletromotriz. Certo? Se tu tens força eletromotriz, essa espira tem uma resistência, tem uma corrente, a corrente que passa nessa espira é o E sobre o R. Isso aqui é a primeira lei de Ohm. Isso aqui é a corrente induzida. Então, o valor tu calcularias por aí. Agora, qual a orientação desta corrente, né? Aí surge um cara que vai resolver essa parada para nós. Quer bater foto? Ficou mais claro para ti? Ficou? Ah, sim, a carga, quando a carga é negativa, a força é no dorso, quando a carga é positiva é na palma, certo? Então, por isso que no fio é sempre na palma da mão, quando eu estou vendo corrente elétrica, porque o sentido de movimento, o sentido da corrente convencionalmente é como se fossem cargas positivas que estivessem se movimentando. E na carga pode ser positiva, palma da mão, ou negativa no dorso. Ficou claro agora? Ah, show de bola. Isso é o bom do presencial, né? Que vocês mesmos se ajudam, vocês conseguem, trocando as ideias de conhecimento, cada um tem as suas impressões, as dúvidas fluem com mais facilidade, deixam de existir ou se consolidam com mais consistência. Bom, o que vai dizer a lei de Faraday, então? Toda vez que variar o fluxo magnético numa espira, vai surgir uma força eletromotriz induzida. Tem que variar o fluxo para ter força eletromotriz. Se não variar o fluxo, não tem. Tá? Então, está aqui a fórmula que eu mostrei para vocês antes. Aí as unidades, tá? Weber, segundo, volt. Weber por segundo é a mesma coisa que volt. Situações que pode ocorrer a variação do fluxo. Aqui é com cálculo, tá, pessoal? Não interessa para nós, assim, essa ideia de cálculo. Tá? O que interessa para nós é enxergar o que está sendo proposto aqui. Podemos voltar àquela situação hipotética inicial do terceiro fenômeno? Aqui, à tua direita, eu tenho um imenso polo norte, à tua esquerda, eu tenho um imenso polo sul. Dentro de um campo magnético.
e aqui uma espira. Como é que eu posso fazer variar o fluxo magnético nessa espira? Eu posso variar o campo magnético aqui, colocando ímãs mais fortes ou mais fracos. Aí passa mais ou menos linhas de indução aqui dentro, certo? É o que está propondo aqui. Uma maior ou menor variação de fluxo magnético dentro da espira. Eu posso variar a área da espira, deixar a área da espira maior, um fluxo maior, deixar a área da espira menor, um fluxo menor. Essa é a proposta daqui. E eu posso fazer a minha espira girar. Se as linhas de indução são horizontais, vou botar aqui um conjunto de espiras, fica mais fácil de segurar. São horizontais e a espira ficar girando assim, o que acontece com o fluxo magnético agora? Está aumentando ou está diminuindo aqui dentro? Está diminuindo, né? Aqui seria praticamente zero e aqui vai voltar agora a aumentar até voltar a diminuir, certo? Então, nessas condições, eu estou fazendo variar o fluxo magnético. Ó, aqui eu tenho um exemplo, onde o fluxo magnético é constante, certo? Eu tenho uma espira aqui, dentro desse campo magnético uniforme, está constante. Está movimentando, variou o fluxo ficou menor. Ou não? Ó, um monte de vetorzinho aqui, menos vetor. Variou o fluxo, surgiu força eletromotriz induzida. Diminuiu mais ainda. Continua força eletromotriz induzida. Tem que variar o fluxo, senão não surge a força eletromotriz induzida. Ó, aqui eu tenho um campo magnético estabelecido. E aqui eu tenho uma espira que está entrando no campo magnético uniforme e está saindo. Quando ela está entrando aqui, ó, a área percorrida por linhas de indução é pequenininha. Aqui é total e aqui está pequena, certo? Onde é que está havendo variação de área percorrida por fluxo? Aqui dentro varia? Na entrada, varia ou não varia? Quando está entrando, aqui tem um campo magnético. A área que tem aqui, percorrida pelo fio, é só essa aqui. Ó, aqui está aumentando ou não está aumentando a área? Sim. E na saída, ó, aqui eu tenho as linhas estão saindo aqui assim, todas estão saindo, né? Quando a espira começa a sair desse campo magnético uniforme, a área começa a ficar menor agora, a área percorrida pelo fluxo magnético, ó, submetida ao fluxo magnético. Então, onde é que eu tenho variação de fluxo aqui? Na entrada e na saída. Na entrada e na saída. Girando a espira, né? Toda vez que eu girar a espira dentro do campo magnético, vai surgir a força eletromotriz. E a lei de Lenz, então, vai responder agora a tua pergunta, né? Como é que eu vou saber qual é a orientação da corrente numa espira? É uma lei bem simples, tá? Bem simples mesmo. A descoberta dela foi complicada, mas a lei em si é bem simples de ser explicada com macete, com regra. Na prática, tem que ser com laboratório, efetivamente, para a gente poder enxergar num equipamento de sensibilidade eletrônica o sentido da corrente com um amperímetro. Mas a jogada é mais ou menos a seguinte: o que o Lenz descobre? Ele descobre que toda vez que eu tiver uma espira, e essa espira estiver submetida, por exemplo, aqui, a um campo magnético, se eu tenho essa representação aqui, eu tenho linhas de indução que estão saindo aqui do Polo Norte, certo? Por dentro dessa espira está passando um certo número de linhas. Se eu aproximar esses dois, tem uma velocidade relativa de aproximação entre eles, o que vai acontecer com o fluxo magnético aí? À medida que eu aproximo? Deve passar mais linhas ou menos linhas na aproximação? Estava lá longe, aí eu vou aproximando. O fluxo vai aumentar. Certo? Aí eu vou ter a corrente num sentido. Agora, se eu afastar os dois, se eu fizer um afastamento entre eles, o fluxo magnético vai diminuir. E se o fluxo diminui, eu vou ter uma corrente na espira, com outro sentido. E o que o Lenz descobre? Ele descobre uma maneira muito prática de mostrar para nós, ou de indicar para nós qual é o sentido da corrente. Quando eu aproximo o ímã da espira, quando o fluxo magnético aumenta, surge na espira uma corrente induzida que vai gerar dentro dela um campo magnético. Toda vez, lembra que toda vez que eu tenho uma corrente dentro da espira, eu tenho um campo magnético no interior dela. Na aproximação, a corrente que surge aqui é tal que gera um campo que repele o ímã da espira. E quem é que vai repelir o Polo Norte? É um norte. Então, quando eu aproximei aqui dentro, vai surgir um Polo Norte. Aí tu coloca um N aqui dentro, ó. E coloca aqui assim a setinha. Isso aqui vai me dar o sentido da corrente. Aqui é a corrente. Essa aqui é a corrente induzida.
Um polo norte, se eu estou olhando um polo norte de frente, com a corrente, ó, um polo norte assim, né? Eu vou ter a corrente com esse sentido. Então, a corrente induzida vai ter sentido anti-horário. E na hora do afastamento, pessoal, quando eu afastar a espira do ímã, tá? Vou redesenhar aqui, ó. Polo norte, expira, que estão as linhas saindo, tá? No momento que há um afastamento entre ambos, vai surgir uma corrente induzida, porque está variando o fluxo, e a espira está fechada. E aí, a corrente que surge aqui é tal que gera um campo magnético no interior da espira que vai atrair esse polo magnético. Quem é que atrai o norte? O sul. E aí eu vou saber qual é o sentido da corrente que está aqui. Aí o sentido é horário. Então, a lei de Lenz diz que toda vez que variar o fluxo magnético no interior de uma espira, surge nessa espira uma corrente induzida que gera no seu interior um campo magnético que se opõe à causa da variação. A causa da variação aqui é a aproximação. É isso? O que se opõe à aproximação? Não quero chegar perto. A causa aqui do surgimento da corrente é o afastamento. A causa do afastamento vai ter que se opor, a causa da corrente vai ter que se opor ao afastamento. Para se opor ao afastamento, vai ter que atrair. Certo? Pessoal, vou indicar para vocês aqui, ó, o que o Jorge me passou, tá? Depois, se quiserem, eu pontuo e coloco, para não ficar de boca, que assim eu coloco dentro do que mágico. Tá, vai ter uma questão lá para aqueles elementos do circuito elétrico. Uma questão de gerador, associação de geradores, série paralelo. Uma questão tratando de gerador, um cálculo de gerador. Uma questão de circuito. Não te preocupe em copiar, eu vou pontuar para vocês, eu só estou falando para vocês aqui. Vai ter uma questão tratando de... duas questões tratando da lei de... Não, são questões da prova que o Jorge me passou. Das leis de Kirchhoff, putz, esqueci o nome. Duas de ímã, tá? Duas de ímã. Uma do primeiro fenômeno eletromagnético. Do primeiro fenômeno. Uma de força em carga, duas de força em carga dentro do campo magnético, segundo fenômeno. Uma de força em fio, uma de variação de fluxo e uma de indicar o sentido da corrente induzida na espira, aproximando ou afastando num polo norte ou um polo sul. Tá? Depois eu pontuo para vocês ali. Não deve estar nada muito impossível. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a presença de vocês aí. Tá? Desejar a todos vocês aí boas férias, que todos passem por média e se cuidem, porque a pandemia não acabou. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Obrigado, querido.